Salve, senhores, mais uma vez bem-vindos ao podcast Stel Podcast, aqui no canal Diário de um Viajante Quântico. Você, eu, todos nós somos viajantes quânticos, mas alguns não sabem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá seu like, compartilha esse podcast se você achar interessante e assine sempre o sininho, porque você não vai perder nenhuma notificação quando aparecer algum envio novo, né? Ou vídeo, ou podcast, ou um ao vivo, né? Do Stel News. Hoje vamos falar sobre o Ozzy Pena, o canal do Ozzy Pena, que eu considero o maluco beleza da 38ª geração, porque o Ozzy, ele é o louco, mas é incrível. E para quem conhece ele, sabe que esse é o bordão dele, tá? Eu vou falar aqui uns pontos que eu achei interessante do canal do Ozzy e os pontos que eu até hoje às vezes critico, né? Porque tem algumas coisas que às vezes não vale a pena, né? Ou tem alguma falha e tal, mas é meu ponto de vista e como todos nós somos livres pensadores, então é interessante compartilhar cada um o seu ponto de vista e causar um resumo disso, né? Cada um depois tira sua conclusão. O Ozzy Pena, eu conheço ele em 3, 4 anos atrás, mais ou menos. Ele começou a fazer seus vídeos no YouTube há 5 anos atrás e hoje ele tem 100 mil inscritos, né? Fez 100 mil inscritos faz umas 2 semanas, mais ou menos. Já o parabenizei, até porque o Ozzy, ele é um seguidor meu. Senhores, veja como eu sou importante, né? Tem um cara de potencial de 100 mil inscritos me seguindo. Já me elogiou em um dos vídeos dele, e não citando meu nome, claro, mas dizendo que muitos canais com menos de 1.000 inscritos vale muito a pena ver, né? Então, para mim foi bem legal, porque aí, tendo o feedback sempre positivo das pessoas, a gente continua fazendo um trabalho legal. E o Ozzy também me influenciou nisso, né? Então, até na última live que eu fiz sobre as notícias, o Ozzy, ele apareceu, deu a sua contribuição nos comentários ao vivo, e até eu saudeio, se for a palavra certa, mas eu dei um salve na hora. E é bem legal, é interessante você ter essa interação com pessoas desse calibre, tá? Então, senhores, o Ozzy, ele tem um canal no YouTube falando sobre várias coisas. Ele também teve o canal, uma página no Instagram, e tem um canal no Telegram agora. O Instagram, como sempre, né, boicota as pessoas, e ele foi censurado e acabou saindo do Instagram e só fica no YouTube e no Telegram. E no YouTube ele fala vários assuntos: ufologia, espiritualidade, sobre o governo oculto, mecânica quântica, sobre sociedades secretas, sobre histórias ocultas, né? Ele tem um site, tem uns mini cursos dele, o workshop, que fala sobre a história oculta da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Ele fala sobre alguns outros assuntos lá que eu não vi, mas eu sei que tem esse workshop da Segunda Guerra Mundial. E fala também sobre as agendas, né? Então, sempre, de vez ou outra, tem um vídeo dele que fala sobre agenda 2022-2023, né? Então, são os anos que vão vão passando. Então, ele vai dizendo sobre qual seria a agenda daquele ano que ele vê pelos estudos dele. Então, é tipo um diário mesmo, né? Tanto é que eu me baseei nele para fazer os vídeos nele e em outras 2 pessoas que faziam vídeos há muito tempo. Se não me engano, o nome do cara era Juliano Posati. Se não me engano, é Júlio Posati ou Juliano Posati, que também me incentivou a buscar um modo de compartilhar conhecimento para as pessoas. E o Ozzy foi um deles. Principalmente quem me segue no Instagram, sobre a música Gangsta Paradise, que eu coloco muito nos stories. Eu conheci essa música através dos stories dele, que ele colocava, melhor dizendo, toda vez que falava sobre o governo oculto. Então aí eu só dei continuidade, né? Então tá, senhores, vamos ver aqui o que eu acho o que eu achava, né? Hoje eu
mudo um pouco de ideia, mas como eu via algumas, podemos dizer assim, falhas, né? Mas não é falhas, eram algumas coisas que eu não curtia muito no canal do Ozzy. Primeiro eu sempre, né? Primeiro dar a lapada e depois dar o carinho, né? Primeiro dar a lapada e depois dar o carinho, porque a parte positiva sobrepõe essa que eu não acho tão interessante. Eu pelo menos não achava tão interessante. Que era o seguinte, o Ozzy sempre nos vídeos que ele começava, quando ele falava sobre o governo oculto, ele sempre dizia que era os sionistas, né? Então, sionista, e pra mim eu dizia, puta merda, Ozzy, não é só isso, cara, tem mais coisas, e ele ficava só enfatizando a parte desse grupo, né, que comanda o mundo, que de fato comanda, e tem coisas mais complexas, mas da parte terra a terra, depois com meus estudos, eu fui ver que todos chegam sempre aos sionistas, né? Então, eu não gostava muito quando ele falava isso e batia muito de frente com a nova ordem mundial, né? Pelo menos nos vídeos antigos. Não, quando ele vai de um período para cá, ele não está mais fazendo isso. Eu acho que é porque também, como ele teve muita censura, né, e acabou o canal dele caindo um período, ficou um ano sem fazer vídeo, teve que fazer outro canal, depois retornou, conseguiu. Então, talvez por causa disso, ele maneirou mais um pouco em enfatizar, em bater na nova ordem mundial, que pra mim eu acho um erro, porque não adianta você bater com os caras que comandam o mundo, porque você só vai ser bucha de canhão e vai levar lapada. O fato é que você tem que saber como eles agem para você não ser marionete, embora você sempre vai ser, porque você vai ficar dependente de alguma coisa do sistema. Enquanto que não tem nenhum tipo de break completo que você tem que se resguardar no seu cantinho da natureza, até lá você vai depender do sistema, na parte financeira, na saúde, né, que é sempre os fármacos e tantas outras coisas. Então, esse pé no peito que ele colocava, eu não curtia, porque eu já passei por certas situações que não valeu a pena. Então, quando vê outra pessoa que também poderia cair nessa, aí a pessoa fica um pé atrás. Mas, fora isso, só tinha alguns outros assuntos que ele tocava nos vídeos que eu via que ele entrava um pouco em contradição, mas eu vejo hoje que era por causa que você, quando estuda, você vê uma visão, e você vai estudando, vai pesquisando, vai vendo cada atualização daquele assunto, e acaba que você de fato vê, ó, eu errei, né? O que eu pensei não era assim, agora é assado. Então faz parte da caminhada da independência intelectual. Isso é até louvável, né? Quando você reconhece o erro e você corrige, tá? Então tá, falei a parte que eu não gostava tanto, né? Já dei lapada assim, tá bom, tom. Agora falta mostrar o ponto positivo, que eu acho bem importante no canal do Ozzy, que é o seguinte: quando ele mostra todos os vídeos, ele coloca sempre na descrição do vídeo aquela referência de pesquisa, né? E ele enfatiza muito para que você seja independente nas suas pesquisas e não acredite nele, como não se deve de fato acreditar de cara, não cair como um gado logo naquilo que é te dito, tá? Isso também a gente sempre reforça, até mesmo na parte da espiritualidade, quando vem na sua hierarquia, quando outros, né, outras hierarquias falam certas coisas, você não pode cair de cara logo, você tem que questionar. Então o questionamento te deixa um pesquisador com bases firmes, sem risco de cair em falácias, tá? Então o Ozzy, ele coloca muito essas fontes na descrição dos vídeos dele, ele coloca nos vídeos, eu acho bem legal, e isso me ajudou bastante, até mesmo para pesquisar sobre trecho de entrevista. Ele coloca sempre, né, os cortes de vídeos na edição dos vídeos dele, né? Quando ele publica, ele sempre faz isso. Tanto é que vocês, quando assistem meus vídeos, eu também coloco sempre, porque acabei vendo isso como fonte positiva para mim, como algo positivo, e aí também replico isso para as pessoas que assistem os meus vídeos, tá?
Mas como o Ozzy é uma metralhadora quando fala, né? É por isso que eu falo que é o louco, mas é incrível. Então, muitas pessoas às vezes não conseguem entender o que ele quer falar naquele momento, né? E agora com a tecnologia do YouTube, né, que pode diminuir a velocidade do vídeo, talvez isso possa ajudar. Uma coisa muito boa que o Ozzy colocou nas suas pesquisas é o fato, por exemplo, que ele citou sobre o Império da Tartária, né? Que foi uma das histórias ocultadas nos livros do Mac. E foi, se não me engano, ou foi um dos maiores impérios já existentes na humanidade, que influenciou muitas das coisas que conhecemos hoje. E naturalmente foi distorcido isso, colocando a história na versão de quem comanda nossa história, né? Que comanda o mundo, por exemplo. E esse Império da Tartária foi um dos assuntos que teve várias pessoas que falaram, claro, mas ele enfatizava muito isso, enfatiza até hoje, né? Demonstrando também, para mim foi bem legal, porque eu estava caindo nessa lorota sobre o outro lado do jornalismo, o que o jornalismo não fala. Um exemplo é do caso da Síria, né? Que todos nós, quando vemos um jornal nacional, por exemplo, só vê que a Síria é aquilo que seria umbral, né? Mas não mostra o motivo que a Síria contra-ataca, não mostra que quem de fato é o ditador da vez, né? Como aí estamos vendo notícias que o jornalismo coloca como a polícia sendo a exterminadora, e aí você vai ver quem foram os exterminados e você depois tira suas conclusões, né? Quem é o fato, quem é o ruim da vez. E aí o Ozzy faz muito isso, né? Agora recentemente, e depois dos meus estudos também, com minhas pesquisas e além da fonte que a gente procura, também a nossa própria hierarquia já nos diz em relação à Rússia e a Ucrânia. E eu e o Ozzy temos isso em comum. A gente tem uma ideia de quem de fato é o vilão, de quem é o mocinho, né? E o Ozzy só fez confirmar aquilo que eu já tinha tirado minhas conclusões. Aí, naturalmente, né, durante a caminhada de cada indivíduo, a pessoa entra em algumas enrascadas. E quem acompanhava o Ozzy via que ele, já falei da derrubada do canal dele no YouTube, depois de um ano ele começou a fazer novamente. Ele se juntou com um certo grupo, né, para poder compartilhar certas informações. E eu já conheci esse grupo bem no período antes do Ozzy se integrar. Já conhecia esse e já sabia da M que ia dar. Tanto é que quem também me tirou da M foi um grande amigo meu, não vou dizer aqui o nome dele, mas quem me acompanha sabe, que é o cara que me orienta. E ele falou: Túlio, sai dessa que vai dar merda. Aí eu, tá bom, saí. Aí quando via que o Ozzy tava com esse tal grupo, eu falei: vai dar merda. E aí deu. Mas aí ele por si só saiu, jogou a merda no ventilador, mostrou o lado que estava oculto, né? Eu estava disfarçado. E aí e aí foi com o pé no peito, até também em relação ao gratiluz, né? Essa coisa da luz venceu e tudo mais, que a gente também frisa aqui no canal, que não é, eu até coloquei uma publicação no Stories, que não é como Deus quer, é como a nova ordem mundial quer e faz. Então não é que a luz venceu, né? A luz vence, não. O resgate pessoal é teu, não é coletivo. Então, se não fosse pelos, a hierarquia, os mestres, como o Ozzy fala, benevolentes, estaria muito pior esse planeta. Mas tem aí as pessoas do ET Bilu para poder enganar outros, né? Então, hoje eu acompanho
o Ozzy pelo Telegram como fonte também, como ele faz a mesma coisa, ele compartilha coisas interessantes de outras fontes e eu também filtro e repasso para vocês. Então é legal, eu tô lá no canal do Telegram, eu sou inscrito no canal dele, eu indico se vocês quiserem acompanhar um louco mais incrível do YouTube, agora com 100 mil inscritos, né? Daqui a pouco vem a placa dele. Acompanhem, vão lá no canal do Telegram. Se também você não está no meu canal do Telegram, coloco aqui na descrição do podcast. Entra lá, tá crescendo aos pouquinhos, é interessante porque é que nem a nega aqui de casa disse para mim: Túlio, é uma sala de aula já. Então eu digo, opa, não vi para esse lado, não vi para esse ponto, né? Eu digo, pô, tem 40 pessoas, 45, então Túlio, mas é uma sala de aula. Eu digo, é verdade. Não tinha percebido isso, né? Tá vendo quando você tá com pessoas boas ao seu lado, amigos, seres que vibram sempre harmonicamente, que deixam sua vida bem, você acaba vendo um pouco além daquilo que está te circundando, né? E foi isso que o Ozzy fez para muitas pessoas e eu sou uma delas. E agradeço pelo que o Ozzy está fazendo, né? Embora, como eu falei para ele, eu comentei que não concordo 100% com o que ele fala, porém é importante o trabalho dele para que outras pessoas consigam, pelo menos, tentar buscar informações, mesmo que não concordem com ele, mas pelo menos está dando incentivo das pessoas buscarem aquilo além do que mostram, né? Então é isso, senhores. Espero que tenham gostado. Espero que talvez, se o Ozzy não tiver visto esse podcast, mas está aqui o agradecimento, e que possam vir outros Ozzys da vida, outros malucos beleza da nova geração, que essa geração psicologicamente fraca, né, não aceita a verdade às vezes na cara, né, quer ficar na linha do conforto, né, na zona do conforto é mais seguro, porque não dói, né, e quando dói ninguém quer. Mas se você quiser ascensionar, meu jovem, ascensionar não é virar anjo, e sim já não voltar para esse planeta prisão. Então eu aconselho, meu filho, de você levantar o traseiro desse sofá e ir à busca da sua verdade, né? Independente de como você pode talvez tropeçar, mas o importante é você buscar. Ok, queridos e amados fãs, todos vocês são meus fãs, mas ainda não sabem. Até a próxima, nos vemos no próximo podcast, vídeo ou live. Compartilhe mais uma vez esse podcast se você achar interessante. E se você tiver também interesse que eu fale quer que eu fale sobre algum outro assunto, coloque nos comentários ou me mande no direct. Certo? Abraço a todos, até a próxima e valeu! Sempre com o Gangster Paradise quando for falar de governo oculto.